O catolicismo é uma religião forte no Brasil? Para muitos, parece evidente que sim. Mas, se formos analisar, eu creio que eu posso afirmar que não. Eu vou explicar por quê, é um pouco delicado, mas eu vou explicar por que eu acho que o catolicismo não é uma religião forte, marcante de fato no Brasil. Vamos entender por quê. Antes eu quero falar como eu cheguei a essa conclusão. Eu, quando protestante, através dos próprios protestantes, através da visão protestante do catolicismo, eu vi o catolicismo como uma religião idólatra que adorava santos, adorava imagens, pregava uma segunda chance após a morte, chamada purgatório. Essa foi a visão que eu recebi do catolicismo, o que de fato não é verdade. Então eu recebi, de certa forma, uma concepção do catolicismo deformada, uma concepção do catolicismo que não retratava a realidade de fato. Porque nós sabemos que a doutrina real do catolicismo, a doutrina oficial do catolicismo, não é dessa forma, como me foi transmitida através do protestantismo. Eu já recebi, como eu disse, de uma forma assim distorcida. Agora vamos ao fato do porquê isso acontece. Primeiramente, nós vemos que existe sim, isso é muito claro, uma rivalidade das igrejas protestantes com o catolicismo, isso é fato. Mas, além disso, é importante notarmos também que existe uma causa por trás bem maior do porquê eu recebi essa concepção distorcida do catolicismo. Qual seria essa causa? Essa causa maior que fez com que eu recebesse um catolicismo diferente do que ele é de fato. Eu creio que é um pouco complexo eu explicar, eu expressar aqui o que seria essa causa, mas eu penso que no passado, e talvez até no presente, penso que no presente também, alguém errou. Eu creio que, especialmente aqui no Brasil, ou pelo menos na minha região onde eu vivo, a liderança do catolicismo, os clérigos, os padres, bispos, erraram na forma de transmitir a fé. Eu penso que houve talvez um certo relativismo, talvez não expressavam a fé de forma firme como deveria ser, talvez ocultaram verdades do catolicismo, tentando falar o politicamente correto, medo de desagradar quem ouvia. Eu penso que isso possa ter acontecido. Isso é apenas uma teoria minha de como as coisas teriam acontecido. Nesse ponto, eu acho que a igreja errou na forma de transmitir a fé. Algo aconteceu para que o catolicismo se tornasse pouco expressivo, a sua forma como é de fato. Eu creio que, como falei, os padres, bispos talvez tenham errado. Também eu acredito que os católicos em si tenham errado na forma de transmitir, ou talvez não transmitindo a fé para seus filhos. Talvez falharam nesse ponto, não transmitindo a fé. E o que acontece? Se essa fé não foi transmitida tal como ela é, houve distorções. E aqui entra o protestantismo. O protestantismo, quando vai falar do catolicismo, ele transmite para os seus ouvintes essa forma deformada de catolicismo. Aquele catolicismo que crê que ao acender uma vela vai salvar uma alma, talvez do inferno, aquele catolicismo que adora imagens, aquele catolicismo que endeusa a Virgem Maria, esse catolicismo espantalho, como
protestantismo ele transmite, né, essa ideia de catolicismo. Então, eu acredito que a igreja, os católicos, tanto padres, bispos, como os leigos, eles erraram nesse ponto de não transmitir a fé com clareza. Esse é um pensamento meu, deixo bem claro, é um pensamento meu, porque eu vejo hoje, respondendo aqui a pergunta, o catolicismo, ele não é uma religião claramente expressiva no Brasil, ou pelo menos na região em que eu vivo. E é porque eu converso com pessoas católicos, praticantes, de muitas partes do país. E o que eles me relatam é esse cenário que eu vejo também na minha região. As pessoas, apesar de se declararem católicas, não são na prática. Claro, não estou falando que todos que se declaram católicos não são católicos. O que acontece é que poucos dos que se declaram católicos são católicos na prática, conhecendo a sua fé, defendendo a sua fé. É isso que eu estou afirmando. E para isso, para gravar esse vídeo, eu refleti antes, eu já venho há algum tempo conversando com pessoas de outras partes do país que me relatam um cenário semelhante ao daqui da minha região. Nós vemos que tanto quando os protestantes eles passam a estudar a fé católica, que foi o meu caso, se surpreendem com a beleza da fé católica. Eu acho que falta muita clareza, talvez nas homilias, digamos assim, uma transmissão firme e clara do que é a fé católica, do que é a moral católica, a doutrina católica. Para concluir, eu quero contar para vocês, não saiam desse vídeo, eu quero contar para vocês isso antes. Um relato que aconteceu comigo, para vocês terem uma noção de como as pessoas veem o catolicismo, como há algo de errado por trás disso. Eu relatei para um amigo de uma cidade vizinha, evangélico, que eu me tornei católico após estudar a fé católica. Ele, de bom grado, me ouviu. Porém, ele me fez uma pergunta que eu achei interessante. Ele perguntou: e você já tá bebendo, indo para as festas? Observe, porque eu, como protestante, adaptado em um moralismo talvez até excessivo, eu não ia festas, né? Como não vou esse tipo de festa que tem aqui na minha região, eu acho indecente, mas isso é um tema para um outro vídeo. Eu não vejo aqui ambientes, formas de diversões que se enquadram nos princípios, na moral da igreja. Então, eu continuo sem ir a essas festas, mas vamos observar aqui um detalhe na pergunta desse meu amigo. Ele pergunta: você já está bebendo? Quando ele diz estar bebendo, não é beber de forma moderada. Para ele, o ser católico é aquele que bebe demasiado, que se embriaga, que não tem regras, não tem princípios para a sua conduta. Olha a ideia de catolicismo que ele tem. E não é simplesmente porque ele é protestante. Eu imagino que antes dele ser protestante ele já tinha essa ideia. Por quê? Porque a moral católica é muito pouco conhecida. Aqui, falo pelo menos aqui na minha região. As próprias pessoas que se dizem católicas não conhecem a moral católica. Inclusive, pessoas que se dizem católicas, algumas dizem que não vou ser... Quando protestantes pregam para essas pessoas, eu não vou ser crente porque eu sou católico, e católico pode fazer o que quer, o que gosta, e lá eu não vou poder beber, mas é no sentido de se embriagar. Por isso que a pessoa diz que não quer
ser um protestante, um crente evangélico, porque não vai mais poder se embriagar. Isso é fato que eu estou falando. Então, e esse católico que diz isso, que não vai ser evangélico porque ela não pode se embriagar, não pode ir para festas mundanas, é porque não conhece a moral da própria Igreja Católica, que proíbe a embriaguez, que proíbe a pessoa, não porque o lugar seja mau em si, mas da pessoa estar em certas ocasiões de pecado, ou mesmo praticando certos pecados. Então, o que acontece? Nós vemos, em resumo, aqui, que existe um catolicismo na mente das pessoas que não é real. A maioria das pessoas que se dizem católicas não conhecem a própria religião. Portanto, o catolicismo, na vida da maior parte dessas pessoas que se dizem católicas, ele não é vivido de fato. Isso é uma realidade. Eu sei que aqui nos comentários pode ter críticas a essa minha fala, mas, como eu falei, nesse canal nós estamos pela verdade, tratando a verdade. Eu não estou dizendo, vamos ser claros, não estou dizendo que todos os católicos vivem dessa forma. Não. Há católicos que buscam a santidade, há católicos que conhecem a doutrina, há católicos que vivem a sua fé de maneira bela, indiscutivelmente. Agora, a questão aqui do vídeo é: o catolicismo é uma religião forte, é uma religião marcante, expressiva no Brasil? Na minha opinião, repito, na minha opinião, não. Catolicismo vivido de fato na prática da vida das pessoas, ele não é tão intenso, ou melhor dizendo, não é grande o número de católicos que vivem de fato o catolicismo conforme a Santa Igreja ela ensina a seus fiéis. Então essa é a minha opinião pessoal. Não é a opinião da Igreja. É a opinião pessoal minha que eu observo na minha região, baseado em relatos de outras pessoas, de outras partes do país que eu tenho conversado. Em resumo, o catolicismo não é uma religião expressiva, conhecida, que as pessoas vivem de fato no Brasil. Essa é a minha opinião.